Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que mais uma vez nos encontramos em mais um culto de doutrina, em mais um culto de ensinamento bíblico, quando, com certeza, uma vez mais, Deus nos falará ao coração, nos dará ensinamentos e estaremos aptos a exercitá-los, a esses ensinamentos que vêm do trono do Senhor. Aproveitamos o ensejo também para saudar os internautas que estão conosco nesta noite. É uma honra tê-los conosco também. Muito bem, a temática dessa doutrina é simples, é muito valiosa, é muito didática. Mais valioso é o pouco do justo do que as riquezas ímpias. Mais valioso é o pouco do justo do que as riquezas ímpias. Então, nesta noite, o internauta está convidado, nós que aqui estamos presentes vividamente, estamos aqui para receber a palavra que nos será ministrada. Eu inauguro essa palavra doutrinária lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, versículo 26, um texto conhecidíssimo de toda a amada Igreja do Senhor. Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Te bendizemos, Deus vivo, glorioso, majestoso, por tua presença aqui, a nos dirigir, a nos comandar nesta noite. És precioso, és o Senhor a quem devemos adoração, a quem a palavra de Deus faculta a primazia do testemunho. Esse é o espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo. E nesta noite, obrigado, Senhor, pela concessão dos 5 minutos de oração, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores, e também agora queremos e te pedimos humildemente que estendas, Pai, essa visão maravilhosa que o louvor já empreendeu para a pregação, para que nós estejamos unidos, uníssonos e próximos do que tu queres para a vida do teu povo. Te agradecemos penhoradamente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, igreja, eu vou repetir essa introdução simples, conhecidíssima da igreja. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Muito bem. Notem bem que aqui nesse texto, a palavra mundo é também cosmos, é também universo, é também a própria natureza. É claro que envolve indiretamente o curso, o processo deste mundo, mas acima de tudo o texto se refere ao cosmos, ao mundo mesmo, àquilo que está aí posto. Então eu quero falar algo que o Senhor me dava, que o Senhor colocou, e vou já trocar, como ontem fiz, em miúdos. A importância inestimável e insofismável de uma alma. É como se o cosmo inteiro fosse e é a moldura e o desenho divino da coroa da criação, o ser humano. Então veja, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o universo todo, e perder a sua alma? Essa palavra de que o homem é mais importante do que o mundo inteiro, ela é inestimável, ou seja, não há estimação que se aproxime, insofismável, não há sofisma, não há falso discurso que possa tirar essa visibilidade divina de que o homem é o coroa, ou a coroa da criação. Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? A alma humana é tão valiosa, é tão inestimável, é tão insofismável, é tão valiosa que ela dispensa
não há preço, não há nada que se possa pagar. Então, uma alma, você, eu, nós somos mais importantes do que todo o universo. Então, Deus criou o universo como moldura, como um desenho, como uma escultura, para que nós, seres inteligentes, feitos à sua imagem e semelhança, pudéssemos viver nesse ambiente criado por Ele. Então, o ambiente criado por Deus e pelo próprio Deus não está acima do ser humano. A alma humana é importantíssima. Foi por ela que o Deus vivo se humanizou. Foi por ela que o Deus vivo se fez carne. Foi por ela que o Verbo, através do qual todas as coisas foram feitas, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Deus que criou o universo, criou o mundo, estabeleceu, a Bíblia diz em João, Evangelho de João 1:10, o mundo foi feito por Ele, Ele estabeleceu o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. Amados, nessa noite, entendamos sempre o que você já sabe, o que nós já sabemos, o que você, internauta, concebe, que o mundo não está acima de você, que você, internauta, possui uma alma mais importante que o mundo inteiro. Caso fosse pelo mundo, cosmos, Deus não viria. Caso fosse, por qualquer que fosse o outro motivo, Deus não se humanizaria. Ele se humanizou para saber, para dar-nos a entender que sem derramamento de sangue não haveria remissão para a raça humana. Então a alma é mais importante do que o mundo inteiro. A partir daí você começa a entender o que Deus vai nos falar nessa noite. De outra feita, eu vou para o texto, para a temática, melhor dizendo. Mais valioso é o pouco do justo do que as riquezas ímpias. Repare que essa temática, ela não está falando que pouco é escassez, que pouco é miserabilidade. Não. Ela está dizendo que seja qual for o pouco de que você, igreja, disponha, de que nós tenhamos, é muito mais valioso esse ter, esse possuir, do que as riquezas ímpias, as riquezas mal adquiridas, as riquezas corruptas, as riquezas que são inomináveis. Então, o pouco do justo, seja qual for esse pouco, a Bíblia chega a comparar que mais vale um prato de verduras, de hortaliças, com paz no coração, do que a mesa farta e cheia de contendas. Assim a mesa do ímpio, assim a mesa do corrupto, assim a mesa do marginal, assim a mesa daquele que não faz a vontade de Deus. Então, o pouco do justo vale muito mais do que as riquezas ímpias. Então, imagine que nesse cosmos, nessa natureza, exista um tetrabilionário. Ele não tem a paz que nós temos se não tiver Jesus. Ele não tem absolutamente nada do que temos como a certeza de salvação, a não ser que tenha o Salvador em seu coração. Então, mais vale, ou mais valioso é o pouco do justo do que as riquezas ímpias. Entenda riquezas ímpias como uma totalidade, como uma totalidade. O pouco seu, seja o que for, amado, seja o que pouco seja que você tenha, peça sempre por sua saúde, pelo seu comer e beber, pelo seu acordar, pela sua paz. Isso é fundamental. Esse é o nosso pouco, que vai além do que muitas riquezas ímpias, mal adquiridas, que geram insônia, que geram peso na alma, que geram total desconforto diante de Deus. Então, por isso que nós lemos na introdução: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, se ganhar tudo isso e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? O diabo tenta comprar a humanidade, as almas, com vícios, com drogas, com aperitivos, com iscas, como tentou fazer com Jesus. Mas nas 3 vezes em que ele tentou Jesus, ele recebeu 3 vezes a nomenclatura, a citação: está escrito. E o Senhor o repreendeu e ele se afastou do Senhor. O Senhor feito homem, o Senhor humanizado, enfrentou o diabo no deserto e o venceu clamorosamente. Então, amados do Senhor,
nessa noite, entendamos de uma vez por todas que somos mais importantes que o mundo inteiro. E quando você se converteu, quando você se achegou a Cristo, tem essa dimensão. Ele te compara acima de toda a criação. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Ele não fez o cosmos à imagem e semelhança dele, mas ele fez a você, alma viva, alma vivente, segundo a sua semelhança. Nessa noite é bom que tenhamos essa dimensão, senão não teremos como mensurar a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, eu peço à pastora Nayuf, minha linda e ungida esposa, está aqui e já pode falar desde ontem, que nos leia Salmos 37:16, pastora. Só esse pequeno versículo de Salmos 37:16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Muito obrigado, minha pastora linda. Mas vale mais o pouco do justo, vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Então bote ímpio nisso, bote ímpio aí. Você diz, pastor, então quer dizer que é mais valioso o que eu tenho do que a riqueza de 130 mil ímpios? Pode ter certeza. Aumenta o número, mais do que certeza. Nós sabemos que o que temos é mais valioso do que as riquezas ímpias. Então, lido o texto ipsilíteres ao pé da letra, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então, querida igreja, nós somos tão felizes e a gente inconcebe, é inconcebível ver cristãos tristes, apáticos, amargurados, de sorriso cínico, amebento. Não é o caso aqui, tá? Estou falando do contexto genérico, mundano, onde nós vemos aí pessoas que dizem-se cristãs e são lastimosamente tristes. Não é possível, irmãos, mais alegria há em nosso coração do que no coração do ímpio. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Então, quantos aqui foram justificados por Cristo? Quantos aqui, portanto, tornaram-se justos? Quantos aqui, com essa consciência, podem aplaudir o Rei? Com certeza temos essa convicção. Em Lucas 21, de 17 ao 19, diz algo também muito interessante. Lucas 21, de 17 ao 19. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, irmão, persevere, seja paciente, seja constante, seja vibrante, seja paciente em toda boa obra, porque diz o texto, e é muito lícito, que de todas as nações, de todos seríamos odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Significa dizer, amados, se por um fio de cabelo, olha lá, né, que cai de nossa cabeça, ele tem a contabilidade, ele tem o controle. Imagine o resto da tua vida, os teus pensamentos, os teus mais profundos, como ministrava a presbítera no início. Não sabia ela, e dizia com muita frequência, com muita veemência, o que está no coração daqueles que estão entrando. Mas o Deus vivo sabe, o mais profundo do teu ser. Ou seja, até um fio de cabelo que está sobre a sua cabeça. Então não mais se preocupem os carecas, porque já se foram, não é? Mas se fosse o caso, era para que você tivesse a dimensão. Há pelos no ouvido, há pelos no nariz, então temos convicção de que a cabeça envolve crânio e face. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Nessa noite eu peço ao ministro Anderson Vecchioni que nos leia Salmos 37, 25, a doutrina será muito dinâmica, será muito resoluta, resumida e absolutamente
útil para nós. Anderson Vecchione, repito, 37 dos Salmos, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, glórias a Deus! Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi, ou melhor, e colocando um parafraseamento aqui, uma colocação, nunca vi e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é o mínimo do pouco que nós podemos ter com o Senhor. Primeiro, Ele não vai nos desamparar. Jamais vi um justo desamparado. E olha que coisa linda, nem a sua descendência, daqueles que dele nasceram, mendigando pão, ou mendigar o pão. Jamais, jamais, jamais. Isso é ou não é bênção? Abençoarei a ti, Abraão, e tua família, e toda a tua descendência, as nações, e todos que me adorarem, eu abençoarei. Quantos podem aplaudir abençoados? Isso é muito glorioso, amados. Isso é segurança para as nossas vidas. Não há herança maior do que a que temos com Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Salmos 37, verso 30, sai uma qualificação do que é ser justificado. Sai uma qualificação daquele que é transformado, daquele que vive para o Senhor. E nesta noite, eu perguntaria se a nossa amada Cristina Criselda está com a nossa versão. Estaria, minha linda? Amém. Então a Cristina Criselda vai ler agora Salmos 37, 30. 37 dos Salmos, somente o versículo 30. A boca do justo profere a sabedoria, e a língua fala o que é justo. Aleluia! Olha que coisa linda para que eu, para que nós, para que todos que aqui estamos, inclusive os internautas, entendam se já são justificados por Cristo. A boca do justo profere sabedoria, que coisa linda! E a sua língua fala do que é justo. Então a boca do salvo não pode propalar coisas que não são convenientes, coisas que não agradam a Deus, coisas que são por Deus refutadas. Então que coisa linda essa leitura da Cristina Criselda. A boca do justo profere, exclama, fala a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. Aleluia! Nos Salmos 75, versículo 10, diz algo glorioso para que nós também nos coloquemos e nos pontuemos em cima da visão de Deus. Salmos 75, 10. Abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Coloque, coadune com o Salmos 37, lido pela Griselda, 30. Olha lá, ele diz no 75, 10, abaterei a força dos ímpios. O que é a força dos ímpios? A mentira, a calúnia, a iniquidade, a inveja, o ódio, o rancor, o trauma. Mas a força dos justos será exaltada. O que é a força dos justos? Uma boca que fala sabedoria, uma língua que elogia, que fala da... Lembrem da leitura agorinha. E que? Sim, sabedoria já foi dito. Ela leu assim, olha, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala do que é justo. Então o que é que o Senhor vai exaltar do justo? Ele vai exaltar o quê? A boca que fala de sabedoria e a língua que fala com justiça. E a língua que fala o que é justo. Amém, amados? É nesse sentido que nós devemos falar e entender o que Deus tem para nós nesta noite. Mateus 13, 43. Marcelo Vecchione está conosco, isso, com a nossa versão. Podia ser outra, não tinha problema, mas a gente está para um ensinamento aqui. Marcelo Vecchione, vá em Mateus 13, 43.
Amém. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito obrigado, Marcelo amado. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha o brilho do sol, imagine como, é uma comparação. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, querida igreja, amada igreja do Senhor, os justos que a boca e da boca sai sabedoria e cuja língua profere o que é justo, profere a justiça, resplandecerão no fulgor do firmamento como se fora comparativamente o sol no seu alto brilho. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo, palavra de Cristo, que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Amém, queridos? Então, justos, rejubilem, aos retos fica bem louvado. Louvarei o Senhor em todo o tempo, a minha boca proferirá as suas grandezas. Agora, atenção para algo fundamental, que você vai lembrar e há de lembrar-se, que foi tratado em 2 cultos maravilhosos, um comigo próprio e outro com a nossa amada e linda Grace, também exatamente glorioso, ambos os cultos, mas que a gente tem que fazer aqui para comparar para você. Todos nós lembramos uma leitura, e eu quero repeti-la, tá? Para que você entenda essa explicação. Então eu peço ao nosso ministro, presbítero Luciano, pode ler, né, Luciano? Que está lá em cima, já deu aceno de positivo. 1 de Paulo aos Coríntios 1,17. Aí você vai lembrar também do comentário que eu fiz, e nós vamos aqui fazer uma conjectura, dá tempo, e por isso eu reservei esse exemplo para o final. Porque não nos enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Muito obrigado. Presbítero amado, leia de novo, só para, depois eu também vou ler, para afirmar essa leitura em nossa mente. O Luciano vai repetir, não porque houve alguma falha, muito pelo contrário, para ficar bem claro em nossa mente. Amém. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Muito obrigado, presbítero Lu. Porque não me enviou Cristo, escreveu o apóstolo Paulo a 1 de Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Qual foi o meu comentário à época? E foi muito tremendo, porque houve uma receptividade nessa igreja absolutamente não houve, absolutamente nenhuma reclamação, nenhum adendo, foi maravilhoso. Mas deixa eu repetir o que eu disse naquela época, naquele momento. Não significa falar incorretamente. Quantos lembram? Olha lá, para que, ou porque não me enviou Cristo para batizar, agora vamos para o que nos interessa, mas para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então esse não com sabedoria de palavras, não significa que devamos e que possamos falar incorretamente. Agora atenção, escute o que eu vou lhe dizer. Existem pessoas que passam a analisar, olha o que eu vou dizer. O apóstolo Paulo usou ostentação de linguagem na sua pregação? Olha, eu vou repetir, eu sei que você não se arrisque, está certo, não se precipite. Paulo usou ostentação de linguagem? Nunca, nunca. Agora, sobre ele, Paulo, e o que ele falou, o Espírito Santo revela que ele falou coisas difíceis de se entender, mas que os deturpadores, os fracos, os corruptos, deturpam para denegrir o Evangelho. Então, eu vou repetir. Paulo usou ostentação de linguagem? Não. O que é ostentação de linguagem? Exibicionismo. Exibicionismo gramatical, não, nunca usou. Porém, ele escreveu e falou coisas difíceis de entender, que os ímpios usam para distorcer o Evangelho. Então, deixa eu aclarar bem para que você entenda. Irmãos, eu conheci pessoas, e veio a minha época ainda de tenra
novidade, que eu não era nem ainda batizado com o Espírito Santo, 15 dias, e com 15 dias eu fui, mas eu conheci um missionário, entre aspas, uma bênção, do Rio Jatapu, e sempre eu falei isso, ele aprendeu a ler na Bíblia, ele aprendeu a soletrar na Bíblia, e nós temos aqui, eu e a pastora conhecemos, a Jaque, uma pessoa que aprendeu a assinar seu nome, e que aprendeu coisas simples, e que hoje, pelo menos, é convertido, e anda por aí congregando, graças a Deus. Deixa eu dizer algo, nada impede que uma pessoa se converta na pregação de um analfabeto. Nada impede que uma pessoa seja salva pela pregação de alguém que fale incorretamente. Quantos estão entendendo? O Espírito Santo age, queridos. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence em qualquer linguagem, em qualquer momento. Então, o que nós temos que falar aqui? Que quando nós dizemos que nós não usamos sabedoria de palavras, não significa falar errado, é no momento de culto, de visitação, de YouTube, no momento em que vai a público a palavra e que alguém possa ou não usar os termos corretos. Mas alguém pode se converter, repitamos, pode, sim, pode. Porém, não é isso que a Bíblia recomenda. A Bíblia diz até que para cantar e louvar tem que ser com júbilo e com arte. Com júbilo e com arte. Então, jamais tiramos esse parâmetro para que nós entendamos. Então, o que é condescender? Quando eu condeço junto com alguém, por exemplo, que não tem letras, que não sabe escrever, que não sabe falar, eu vou vê-lo como um membro da igreja. Não existe ninguém aqui assim, tá, amados? Mas eu o vejo como membro da igreja, salvo com os mesmos requintes de alegria que eu vou ter, ele terá também, não tem problema. Mas eu quero que você entenda, Paulo nunca usou ostentação de linguagem, porém, ele falava 4 idiomas, porém, ele era cidadão de tripla cidadania, porém ele conhecia o Velho Testamento como ninguém, a época dele, juntamente com Gamaliel, porém foi precisa a conversão dele, para que ele entendesse as Escrituras. E repare que Paulo foi tão humilde, que ele disse assim, olha, não diga que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo, que eu sou de Cefas, não façam isso. Então, meu irmão, muito cuidado, aqui também nunca existiu isso. Atenção internauta, cuidado com esses coaches. Ah, porque Paulo disse, ah, porque Paulo... Irmão, ele falou, olha, eu sou como João Batista, eu quero fazer essa comparação, que ele cresça e eu diminua. Então, Paulo de si próprio não escreveu nada. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O autor da Bíblia não é Paulo, Cefas, Apolo, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo colocou no coração de Paulo esse mistério, esse ofício de não se exaltar, de não pregar o evangelho com sabedoria humana, de persuasão, de linguagem, mas ele nunca usou ostentação. Então, amados, eu creio que está muito bem colocado isso, não com sabedoria de palavras, mas repito e repitamos, num caso de transmissão, nós somos muito criteriosos e temos que ter o maior cuidado. Ontem eu achei lindo um exemplo de humildade de uma pessoa que lê muito bem, que se expressa muito bem, e ele sabe, e eu sei que ele pode, que eu posso dar esse exemplo para ele. Ontem aqui na frente o Anderson Vecchione, depois de uma leitura, não foi, Anderson, no final chegou, pastor, meu Deus, eu li um verbo errado. Eu disse, meu irmão, isso acontece, porque no fragor, né, na quentura, ele nem estava escalado para ler. Quando eu pego de surpresa, ele falou, puxa, pastor, eu falei um verbo errado. Digo, não tem problema, isso acontece comigo, com qualquer um. Quantos estão entendendo? Amados, não tem problema, o Espírito Santo não dá dependência de salvação pelo fato de se falar certo ou errado, porém, façamos o possível para falar corretamente, amém? Para a rota de conclusão, Efésios 4, de 15 ao 16, Efésios 4, de 15 a 16, eu vou ler, e depois, finalmente, a nossa ministra, nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, lerá no final Apocalipse 22, 11. E quando a Andriane, nossa ministra,
que está hoje na ministração, obviamente, a presbítera, ler, ela vai orar também. Então eu vou ler Efésios 4, de 15 a 16, no final Andriane, Apocalipse 22, 11. Vamos lá então, para Efésios 4, de 15 ao 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua, muito obrigado, pastor, efetua o seu próprio crescimento, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então o que é que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui conosco? Nos fazendo crescer em amor, nos fazendo crescer em percepção, em compreensão. Então, amados, sempre entenda que quando ministramos, como disse Paulo, isso não provém de nós, provém do Espírito Santo, provém daquele que nos quer ver unidos, crescendo em amor. Então, nessa noite, eu peço que a nossa presbítera amada, conforme já citamos, nos leia Apocalipse 22, 11 e já nos possa orar. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Te adoramos, Senhor Jesus. Te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos por tua palavra doutrinária, Pai, que é apta para discernir, para juntar, para dividir juntas e medulas, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos germinar essa semente plantada em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa frutificar, multiplicar a 100 por 1, Senhor. Faz de nós adoradores em espírito e em verdade, servos que amam a tua justiça, que amam a tua sabedoria, que estão atentos, Senhor, para a tua ordenança nesses últimos dias, Senhor. Te agradecemos pelo teu pastoreio, pela tua plenitude de vida, por tua alegria em nós, Senhor. Como é bom ser filhos teus, como é maravilhoso ser teus servos, Senhor. Te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, a igreja confirma. Amém. Aplausos.